E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O primeiro falando sobre a demissão de um treinador no Santos, né? Acho que o inevitável aconteceu. Nessa sexta-feira, o Fábio Carille acabou sendo demitido, né? É, Foi saída em comum acordo, aquele negócio todo. Mas o fato é que o Fábio Carille não é mais técnico do Santos. Para mim, era algo inevitável, principalmente depois da derrota de ontem. É, Queria fazer um comentário breve sobre a saída do Carille e depois dar três nomes que eu acho que poderiam chegar para treinar o Santos. É, Então já deixa seu like, se inscreve no canal aí, vamos crescer mais aí, estamos chegando a... Estamos com 300 inscritos, uma coisa assim, então estamos chegando a 300 inscritos, vamos subir mais aí o número que eu estou curtindo bastante fazer vídeos aqui sobre o Peixão, tá? Então vamos lá. Fábio Carille. A queda é inevitável, a derrota ontem contra o Mirassol foi só estopim, principalmente pelo primeiro tempo. Se o Santos jogasse sempre como foi o segundo tempo ali, jogando com perde pressiona, jogando na frente, tentando as jogadas ali pelos lados do campo, pelo meio, enfim. Se fosse sempre assim, o Carille ficava, eu teria total apoio ao Carille, à permanência do Carille. O problema é que o Santos de 2022 tem sido mais o do primeiro tempo do que do segundo. Claro que não tomando 3 gols todo jogo, né? O que foi um absurdo, né? Vamos combinar. Mas o Santos de 2022 não é a mesma coisa do Santos do Carille do ano passado, que era um time que tomava pouco gol, que era mais competitivo e tudo mais. Até por isso eu era a favor da permanência do Carille, porque ele chegou no passado, tirou o Santos do rebaixamento, que pra mim era óbvio que ia acontecer. Acho que nunca esteve tão perto de acontecer, inclusive, pelo menos desde que eu sou torcedor do Santos, desde 2002. Conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento, conseguiu tirar a sensação do time, né, de que já estava rebaixado, com o Fernando Diniz, inclusive, e foi muito bem. Ganhou alguns jogos importantes, como o Atlético Paranaense fora, ganhou do Red Bull Bragantino, ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, ganhou de times bons, assim, times importantes. Ganhou do Flamengo fora, claro, como esquecer. Perdeu seus pontos ali, aqui e ali, né? Contra o Cuiabá, enfim, alguns pontos fora também, Atlético Goianiense, mas, enfim, acontece. E pra mim ele merecia ficar. O problema é que a gente pode mudar de opinião. Eu imaginava que o Santos continuaria sendo um time bem competitivo e forte ali na defesa, mas não foi o que aconteceu, mesmo com pré-temporada, mesmo com um reforço ou outro. Então, não deu, infelizmente, não deu pro Carille e é isso. Queria agradecer ao Carille que aceitou esse desafio, né? De repente ele poderia ter pego um outro time em que seria bem mais cômodo para ele, mas ele aceitou o desafio do Santos, ele recebeu muito bem para isso também, né? Vamos combinar. Mas ele aceitou o desafio, tirou o Santos do rebaixamento. Agradeço bastante e quero que o cara ele seja muito feliz nos outros clubes que ele for treinar. Acho que no Santos ele não, pro Santos ele não volta e acho que realmente não faz sentido porque ele não tem o DNA santista, né? Ofensivo, a torcida já não queria mais, acho que a torcida já não quer mais também. Bom, ponto final, Carille fora. Vamos para nomes possíveis que o Santos pode contratar aí, tem no mercado, enfim. Eu, sinceramente, eu vou falar nomes que eu traria, tá? Porque se for depender da diretoria, eu acho que o Santos só vai atrás de brasileiro. Aí eu acho que vai atrás de Dorival Júnior, vai atrás de Renato Gaúcho, vai atrás desses nomes aí que estão no mercado, que são brasileiros, que é para não perder muito tempo, que é por conhecimento do futebol brasileiro, etc. Mas eu não faria isso. Quem eu traria? Primeiro nome, Gabriel Heinze. Gabriel Heinze, para quem não conhece, acho que muita gente conhece, foi jogador, foi zagueiro, lateral esquerdo, jogou no Real Madrid, Manchester United, jogou em times gigantes e virou treinador. Primeiro no Argentinos Júnior, que é um time de média expressão ali no cenário médio para grande, né? Médio para grande cenário de expressão do cenário argentino e fez um trabalho absurdo, muito bom mesmo, colocando os jogadores nas categorias de base para jogar. Inclusive o Argentino Júnior é um time que é muito forte nas categorias de base, né? O maior ídolo do Argentino Júnior é simplesmente o Maradona. E fez um trabalho muito bom que o alçou ao Vélez Sarsfield, que é um time já grande ali, né?
do cenário argentino e também fez um baita trabalho. Levou o Vélez, à época que ele pegou, era um time que estava muito desacreditado, porque não estava sem muita grana, e ele foi lá e usou as categorias de base para levar o Vélez à Libertadores, que era uma competição que o Vélez não disputava há algum tempo. E isso fez com que a torcida tornasse o Heinz como um ídolo, né, do time. E depois ele acabou não ficando, não renovou o contrato e foi para o Atlanta United dos Estados Unidos, onde não foi muito bem. Ficou pouco tempo ali, se envolveu em umas polêmicas ali extracampo, diziam que ele limitava o uso de celular, o quanto de bebia de água e tal. Meio desencontradas as informações, mas é basicamente isso que ele passou. O futebol dele é um futebol bastante. é, Como é que eu posso dizer? É bastante ofensivo, é bastante naquele estilo de perde e pressiona. É um time muito bem organizado sempre taticamente. E ele é um treinador muito enérgico na beira do campo, o que pra mim faz muita diferença. Aí você vai falar, mas você reclama do Diniz por ele ser enérgico demais. Exatamente, ele é enérgico demais. Ele gritava quando não precisava. E quando precisava, ele gritava a mais de uma forma que deixava o jogador até mal, sabe? Mas o Heinz, ele é mais um estilo Sampaoli, assim, né? É um cara bem enérgico, anda por todos os cantos do campo, briga com os árbitros, e é isso mesmo que eu quero no Santos. Não quero um espantalho ali na beira do campo, eu quero um treinador que grite e que saiba treinar muito bem o time, saiba treinar taticamente o time no decorrer da temporada. Então, o primeiro nome é o Heinz. Segundo nome, Hernan Crespo. Vocês conhecem Hernan Crespo, né? Como jogador, foi absurdo, uma lenda, atacante da Inter de Milão, Chelsea, Parma e virou um treinador também muito bom, ainda é inexperiente porque ele teve uma passagem rápida num clube da Itália, onde ele começou ali, clube pequeno, acho que é o Modena, depois foi para o Banfield da Argentina, onde não foi lá tão bem, mas era bem começo de carreira ainda, e depois foi para o Defensa e Justiça, onde ele realmente alçou o seu nome assim internacionalmente, né? Ele foi muito bem. Claro que o Defensa e Justiça é um clube que é como se fosse uma máquina grande em que as engrenagens funcionam muito bem, assim. Tanto que os jogadores contratados são sempre muito de característica parecida e não é muito o treinador que pede esses nomes. É a diretoria que já tem em mente os nomes e contrata os jogadores porque o time funciona desse jeito. O Defensa e Justiça, por exemplo, hoje tem o BKSS, que é muito bom. Que inclusive, não sei se eu traria agora, mas é um nome que eu adoro também. Não vou falar nesses três nomes. Tem o BKSS, que é um treinador mais ofensivo, já teve Vojvoda, já teve Olan. Então é um time que tem esse estilo de jogo, né? Mais ofensivo e muito arrumado também taticamente. Quase sempre com três zagueiros ali, 3-1-4-2, 3-5-2, 3-4-3, enfim. É, é uma engrenagem que funciona muito bem o Defensa e Justiça. Ele foi campeão da Sul-Americana com o Defensa e Justiça, que é um time pequeno lá da Argentina, conseguiu o maior título da história do clube, virou ídolo, e depois foi para o São Paulo, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2021, do ano passado, depois de muito tempo que o São Paulo não conquistava nada. Inclusive o Paulista não conquistava há muito tempo também. Então, e no Campeonato Brasileiro acabou degringolando um pouco o trabalho dele. Ele até chegou a levar o São Paulo às quartas de final da Libertadores, passou pelo Racing nas oitavas, né? E jogando bem, inclusive. E aí nas quartas pegou o Palmeiras, que viria a ser campeão, e acabou sendo desclassificado. Acontece. E no brasileiro realmente o trabalho dele foi muito ruim, degringolou, deixou o São Paulo lá na zona de rebaixamento, empatando muito o jogo. Aliás, ele mais empatava do que perdia, e isso fazia o São Paulo acabar perdendo muitos pontos e ser ultrapassado na tabela. Mas é um treinador que eu sempre gostei. Eu segui muito os passos do Crespo no Defensa e Justiça, assistia muito. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre falei dele antes. E quando ele estava cotado, ele estava entre São Paulo e Santos ali, mas bem mais pro São Paulo. Eu falei pros meus amigos são paulinos, cara, fica tranquilo que ele é um baita técnico e acho que vocês voltam a ganhar um título com ele. Dito e feito, né? E o Crespo tá sem clube, assim como o Heinz, o Crespo tá sem clube, então seriam treinadores mais baratos, entre aspas, né? Claro que eles ganhariam bastante, mas para mim, técnico bom é investimento, não é gasto. E por último, meu último nome seria um nome, né, ainda é um pouco desconhecido, mas ficou mais conhecido no ano passado, que é o do Fabian Bustos,
também argentino, os três nomes então são argentinos. É um argentino lá na casa dos seus 50 anos, que tem dois trabalhos só. O primeiro no Delfim, do Equador, onde ele foi campeão equatoriano, foi o primeiro título da história do Delfim no campeonato equatoriano e levou o time à Libertadores, inclusive enfrentando o Santos. O time ele não era o técnico do Delfim na época, mas o time que ele montou ali enfrentou o Santos, se vocês vão lembrar, na fase de grupos da Libertadores 2020, aquela que o Santos foi vice-campeão. E ele fez um baita trabalho de alguns anos nesse time do Delfim e depois conseguiu ser alçado a voos maiores lá no Equador mesmo, onde está agora no Barcelona de Guayaquil. Que também enfrentou o Santos e ele sim treinou o time contra o Santos, ganhou os dois jogos na Libertadores do ano passado, né? Tudo bem que o Santos mais perdeu do que qualquer outra coisa na Libertadores do ano passado, mas o Bustos, ele ganhou o jogo aqui na Vila por 2-0 e ganhou lá no Equador por 3-1 e levou o time do Barcelona de Guayaquil à semifinal da Libertadores. Só parou no Flamengo. Inclusive, o primeiro jogo que foi no Equador foi engolido pelo Renato Gaúcho, mas no segundo jogo o Barcelona fez por merecer pelo menos chegar próximo ali da classificação para a final. Foi muito bem mesmo, ele faz um time muito organizado, é um time bastante ofensivo, mas que também sabe olhar para o campo e ver quando tem que dar aquela recuada, quando tem que dar aquela ida para trás assim. Não era muito como o Carille, porque o Carille era mais assim, vamos fazer os primeiros 20 minutos muito forte e depois recuar. E o Bustos não, o Bustos ele busca incessantemente o gol, deixa o time sempre marcando ali na frente e depois, quando para dar uma descansada, dar uma recuada, aí também sabe fazer um time com mais posse de bola. É um treinador muito bom mesmo, aconselho vocês a procurarem enfim, vídeos dele, né, aí, números e tudo mais, porque é um treinador realmente muito bom e é novo e acho que chegando no Santos ele é bastante estudioso, ele com certeza se integraria bem ali ao elenco, olharia bem para os outros times, estudaria muito bem os adversários e conseguiria levar o Santos a outros patamares. Para finalizar, por que eu não traria nenhum brasileiro? Porque para mim não tem nenhum brasileiro hoje no mercado que o Santos poderia contratar. Talvez o único que eu pensasse é o Renato Gaúcho. Aceito o Renato Gaúcho, por quê? Porque nos últimos anos ele fez trabalhos, se não com títulos assim, ele fez trabalhos em que o time jogava pra frente, o time era ofensivo. O time do Flamengo dele, por exemplo, apesar de ele ter virado um meme ali por não conseguir fazer um time de 200 milhões de reais ser campeão, ele saiu do Flamengo com, se não me engano, 4 ou 5 derrotas em todo o trabalho dele e com o triplo de gols marcados dos gols sofridos. É que a derrota na final da Libertadores pro Palmeiras foi assim, estopim. A torcida já não queria mais ele, porque ele tinha caído também na Copa do Brasil. No Brasileiro acabou não chegando ao título também, não se igualou ao Galo. Mas, para mim, o Renato Gaúcho seria um cara que chegaria, blindaria o elenco. É um cara forte, de estofo. Eu, pelo menos, não lembro dele falando mal de algum jogador do elenco. Não lembro se. Inclusive, bota na descrição, nos comentários aí, se já teve alguma vez. Se vocês concordam também, os nomes que vocês querem. Mas eu não lembro do Renato falando mal de algum jogador ou botando a culpa nos jogadores por causa de derrotas. O que ele foi sempre um meme por se colocar num patamar acima do que ele realmente é. Mas eu acho que para a reconstrução do Santos ele seria um cara importante. Ele usou muito a base no Grêmio, né? Principalmente, claro, contratou uns veteranos aí meio esquisitos, né? O David Braz, Cortez, etc. Mas usou também muito a base. Principalmente os pontas, foi muito ele que revelou, assim, Ferreirinha, Everton Cebolinha, o PP. Foi ele que trouxe ali pro time de cima. Até ajudou também o Luan a virar quem ele foi. Ajudou, enfim, o Pedro Rocha a virar quem ele foi. Então eu acho que seria um nome ok, um nome que eu aceitaria. Mas para mim, os três nomes argentinos que eu falei antes, Bustos, Crespo e Heinze, seriam os meus nomes. Beleza? Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, bota aí nos comentários também quem vocês querem como novo técnico do Santos, o que vocês acharam do trabalho do Carille e vamos ajudar o canal a crescer. Grande abraço, tchau, tchau.